Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo dessa noite. Estamos aqui de novo e vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando na semana anterior. Que gostoso poder estudar, que gostoso poder continuar aprendendo, que gostoso poder saber também que cada dia mais nós temos mais e mais descobertas a fazer dentro desta doutrina maravilhosa. Nós estamos falando sobre os tratamentos espirituais na casa espírita. Na semana anterior, nós conversamos bastante, não foi? Falamos sobre o que é a cura, sob o ponto de vista espiritual. Falamos sobre a importância da cura da alma, do espírito em evolução, em preferência à cura do organismo físico, da matéria. Falamos sobre os fluidos, conversamos sobre o fluido animal, o magnetismo, falamos sobre o ectoplasma, falamos sobre o fluido espiritual, falamos sobre a importância e eficácia do passe, falamos sobre como se dá o processo de transmissão e recepção dos fluidos, e hoje nós vamos entrar em aspectos muito importantes do nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre todos os tipos de tratamentos espirituais que estão ao alcance de todos nós encarnados para o nosso fortalecimento íntimo, para a nossa renovação, para o nosso tratamento, para a nossa sustentação e para que a gente também possa oferecer tudo isso àqueles que procuram a cada um de nós como trabalhadores da casa espírita, como médiuns e que desejam dentro da casa espírita ter esses recursos para se beneficiarem e para, junto à doutrina espírita, poderem aprender, também se renovar, também ser sustentados e também seguir adiante nas suas trajetórias evolutivas. O papel do médium é importantíssimo e fundamental dentro do atendimento aos encarnados de uma casa espírita. Todo trabalhador espírita, tenha ele mediunidade ostensiva ou não, é capaz e é potencialmente um grande trabalhador do Cristo. Por quê? Porque o trabalho com o Cristo é sabermos estender a mão, é sabermos ouvir, acolher, compreender e auxiliar o nosso próximo dentro daquilo que está ao nosso alcance e dentro das diretrizes do direcionamento que a doutrina espírita nos apresenta. Então, todos nós somos potenciais trabalhadores do Mestre na seara do bem em benefício de nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, nós somos potenciais aprendizes de tudo isso para benefício nosso próprio também. Porque tudo aquilo que nós queremos transmitir a outrem, nós temos que possuir dentro de nós. Então, os tratamentos espirituais, eles começam em nós mesmos, em nós trabalhando com a nossa própria consciência, em cada um de nós fazendo consigo em primeiro lugar aquilo que depois deseja poder oferecer aos outros. E a casa espírita é o nosso recanto, a casa espírita é o nosso hospital, é a nossa escola, é o nosso lar, né? A casa espírita é aquele lugar especial onde cada um se encontra em comunhão com o Mestre Jesus, com a espiritualidade maior. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante. A casa espírita não é o lugar físico. A casa espírita é o lugar íntimo, que nós carregamos dentro de nós para onde nós vamos e a vivenciamos e vivenciamos nela onde nós estivermos.
Isso é muito importante, principalmente agora nesses tempos de pandemia, nós precisamos compreender muito isso. Nós não precisamos estar presencialmente numa casa espírita para sermos integrantes dela. Nós somos integrantes pela ligação do coração, pelo trabalho de alma, de espírito, pelo acolhimento aos nossos irmãos por meio do nosso alcance psíquico, espiritual e mediúnico. Então, nós estamos integrados à casa espírita, porque um prédio, ele pode se desfazer, ele pode ser perdido, ele pode ser distanciado de nós, mas se a doutrina espírita está aqui, se essa casa espírita é carregada no peito de cada trabalhador que a ela sustenta, e se nós somos servidores do Mestre, nós podemos estar onde estivermos e sempre estaremos trabalhando junto a essa mesma casa espírita. Então, nós precisamos compreender bem isso. E nós vamos compreender mais profundamente hoje como que se dão os processos de tratamentos espirituais dentro daqueles que vão ser apresentados. Então, nós vamos olhar os nossos slides, acompanhá-los e conforme eles vão nos direcionando, nós vamos conversando mais um pouquinho para a nossa aula. Pois bem, nós estamos falando sobre os tratamentos espirituais na casa espírita e essa é a parte 2 desse nosso estudo. Vamos ver se hoje nós o encerramos ou não, vai depender do tempo. E nós estávamos falando, como eu disse agora há pouquinho, sobre a captação e a recepção e a transmissão dos fluidos. Falamos sobre o passe, falamos sobre a cura, falamos sobre toda essa contextualização dos fluidos e agora hoje nós vamos entrar nos tratamentos propriamente ditos. E é interessante nós observarmos que dentre os tratamentos nós vamos ter vários aspectos, não apenas o passe, não apenas o tratamento espiritual, mas o tratamento numa casa espírita, ele tem o foco do ser integral. Então, ele vai se objetivar a atender o espírito integral. Ele vai ser destinado não apenas a atender a necessidade fluídica do espírito em tratamento, seja ele encarnado ou desencarnado, mas também vai se estender a lhe dar todo o alicerce, a estrutura necessária para que ele consiga se renovar, se refazer, se estruturar, harmonizar e seguir com essa estrutura a sua caminhada e a sua evolução. E é por isso que nós vamos observar que são vários os tratamentos que são indicados dentro de uma casa espírita, além dos tratamentos espirituais. Vamos compreender bem o que acontece então na casa espírita em relação aos atendimentos e aos acompanhamentos e tratamentos que são indicados. Nós vamos começar hoje com o atendimento à criança. A criança precisa de atendimento numa casa espírita? É uma coisa assim óbvia, né? É uma coisa assim muito clara. É lógico que a criança precisa de atendimento numa casa espírita. Ela deve frequentar a casa espírita, ela deve frequentar a casa espírita dentro das atividades que são voltadas à criança, para que ela tenha realmente aquele acesso, aquele acolhimento e ela tenha o entendimento necessário também e se sinta bem, se sinta feliz desde pequenininha nessa ligação junto à doutrina espírita. A criança precisa receber tratamento espiritual? E sim, a criança precisa receber o tratamento espiritual, o passe, o fortalecimento, o amparo, o carinho. Ela pode receber a água magnetizada, ela precisa ser trabalhada como espírito imortal dentro de todo esse amparo que a doutrina espírita oferece por meio da casa espírita. Então, nós vamos nos lembrar que todos somos espíritos imortais e as crianças são espíritos com muitas
outras vivências em outras vidas, que são renascidos em um novo corpo, especialmente criado para esta encarnação. Então, quando a gente fala em criança, a gente não pode esquecer que apesar daquele espírito, naquele momento, naquele estágio de sua vida, estar reduzidinho ali, colocadinho no bebê, na criança, né? Colocado, ligado ao corpo do bebê e da criança, ele é um espírito velho, um espírito antigo, um espírito milenar, um espírito que já passou por esse processo inúmeras vezes. E ele está ali naquele revestido por aquele corpo frágil daquele momento e com a sua consciência ainda mais reduzida, mas ele é um espírito imortal e que traz consigo sua bagagem, seus defeitos, suas virtudes, suas conquistas, seus méritos e deméritos, suas necessidades de aprendizado, necessidades de evolução. Então, o espírito infantil, ou seja, a criança, o jovem, esse espírito precisa desse acolhimento, dessa orientação, dessa sustentação e dessa sustentação fluídica, energética também. Por isso que é importante que a criança ela seja atendida pela casa espírita. Nós vamos nos lembrar que o processo reencarnatório que se inicia no momento da concepção, e nós já falamos muito sobre isso, e temos a nossa palestra sobre a questão do aborto que abrange bastante isso no nosso canal. Esse processo ele só vai se completar por volta dos 7 anos de idade, que é quando acontece, né, o corpo espiritual, o espírito, juntamente com seu corpo espiritual, seu perispírito, realmente acaba de acoplar, de se ligar com os liames mais estreitos ou estreitados ao seu corpo material. E a partir daí, então, é que começa a haver uma expansão do acesso da criança à sua consciência para a vida atual e as suas tendências também, né? Então a gente já falou várias vezes que nesses primeiros 7 anos de vida a criança está mais aberta, o espírito está mais aberto a ser conduzido por valores novos, a ser iluminado por uma educação que possa evangelizar esse espírito e possa lhe trazer os valores bases para a sua vivência como cristãos aqui no planeta Terra. Então, sendo um espírito milenar que traz consigo toda essa bagagem espiritual de outrora, é muito importante a gente pensar que é desde pequenininha que a criança precisa receber orientação, tratamento e essa condução. Durante toda a infância, é muito importante que a criança viva em ambientes que a ajudem no seu progresso espiritual, a começar pelo lar, que é a sua primeira escola da alma. Interessante a gente notar, né? A maneira como se dirige aqui ao lar, primeira escola da alma. E a gente tantas vezes não presta atenção nisso. Tantas vezes o lar é um local de guerras, de lutas, de batalhas, de entraves, de desentendimentos, de desarmonias. E essa criança que é um espírito que está se ajustando para a vida, para a encarnação, para poder passar por aquilo que se propôs a passar com o seu planejamento reencarnatório, ela está lá no meio disso. Né? E a gente precisa observar e pensar em como isso precisa ser modificado. E a gente observa por aí como as crianças, ainda mais hoje em dia em que as famílias e os lares estão tão desestruturados, necessitam do amparo da casa espírita. Então, o tratamento às crianças é fundamental, tanto nesse sentido emocional, que a criança carrega em si por causa de toda essa desestrutura que existe hoje na organização família e nas relações familiares, quanto na questão espiritual, por ser exatamente esse espírito que reencarna inúmeras vezes e que traz consigo dificuldades, ligações espirituais, obsessões e outras questões a serem resolvidas e trabalhadas na encarnação atual. No centro espírita,
a criança encontra os esclarecimentos para seguir a sua caminhada de forma segura e firme nos passos de Jesus. Então, a criança, quando ela vai à casa espírita, ela recebe essa orientação. É claro que para a criança, quando ela é pequena, se ela vai à casa espírita e ela permanece só com os adultos e ela fica assistindo a palestra que é direcionada aos adultos, ela pouco ou nada vai conseguir compreender daquilo que está sendo passado. Então, é importante que ela tenha acesso às informações de acordo com a sua idade. Por isso, a evangelização espírita infantil, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente dentro da nossa conversa. Também nós sabemos que a manipulação fluídica para ser aplicada ao perispírito e absorvida pelo corpinho frágil da criança, ela é diferenciada da dos adultos. Então, a aplicação, a condução dessas energias, desses fluidos, se dá de uma maneira diferenciada do que é feito com os adultos. Por isso, o passe, ele tem uma mentalização diferenciada e ele tem, no caso do passe de limpeza da nossa casa, que é o primeiro passe que a pessoa recebe ao entrar na casa e que a criança também recebe, tem os gestos diferenciados, até mesmo para preservar o centro de força genésico da criança, porque essa região do genésico ainda na criança não está despertada, estruturada para ser envolvida nos fluidos que são aplicados durante o passe. Então, existem inúmeras questões aí que fazem parte, que compõem o tratamento de uma criança, e é claro que quando nós fizermos o curso de passe mais para frente, tudo isso vai ser estudado de maneira mais aprofundada. E para quem já é trabalhador da casa espírita, já tem esse conhecimento. Existem crianças que trazem consigo várias obsessões, e às vezes obsessões muito graves, e a gente já estudou lá atrás na obra O Céu e o Inferno, os fatos e fatores que fazem com que nas encarnações os espíritos vivenciem diferentes situações, dificuldades, sofrimentos, dores, e nós vimos bastante no último capítulo da obra vários testemunhos de crianças que desencarnaram, tiveram uma vida muito difícil, doenças graves, e que passaram por essas expiações, por essas provas, para poderem se libertar de elos do passado, até mesmo de obsessões. Por quê? Porque a criança é o espírito imortal. Então, ela traz consigo esses elos. Quando é alguma coisa mais suave, que não é algo tão grave assim, existe naturalmente uma certa proteção e um certo afastamento para que não haja essa interferência nessa época da vida do espírito reencarnante. Mas quando os elos são muito graves, os fatos do passado são muito intensos, então a criança, pela própria lei de afinidade, lei de ação e reação, então tem esse campo muito aberto e muitas vezes já traz, até mesmo no seu planejamento reencarnatório de expiação, essa propensão e essa abertura, essa programação para já estar na lida com esses irmãos desde pequenininha, para aos poucos conseguir ir se libertando, não somente a si, porque nós já estudamos a questão da desobsessão e nós sabemos que o que nos difere do espírito obsessor é o quê? É só o nosso corpo físico. Mas tanto o espírito obsessor quanto o encarnado, eles são espíritos, filhos de Deus, irmãos, iguais perante as leis divinas e a justiça divina. Então, nós sabemos que no tratamento de desobsessão, ambos vão ser auxiliados. E esse processo que vai sendo realizado, ele é muito importante, mas a criança, quando ela está dentro desse tratamento e
quando ela está dentro desse processo, ela necessita que aqueles que estão ao seu redor a auxiliem para poderem amenizar o que está acontecendo com ela e, ao mesmo tempo, dar o suporte, o amparo ao espírito ou aos espíritos que estão ligados a ela. Então, as crianças podem sim ser alvos de obsessão e muitas vezes o que acontece também com as crianças é que, ao invés delas estarem sentindo e captarem aquilo que está em relação direta com elas, né, com as crianças, elas acabam captando, percebendo e sofrendo a interferência e a influência da presença espiritual e da atmosfera psíquica do ambiente por conta do resto da família, dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos. Então, o envolvimento da família acaba fazendo com que a criança absorva e sinta essas interferências espirituais. Isso é outra coisa que a gente precisa compreender muito também, profundamente. A criança, como ela, principalmente quando ela é pequena, como ela não está ainda totalmente acoplada ao seu corpo físico, ela tem uma sensibilidade, uma captação maior dos fluidos que estão ao seu redor. E ela tem uma percepção maior da parte espiritual. Então, quando ela está inserida num ambiente que não é bom, que não é benigno, então ela acaba assimilando aquelas vibrações e ela acaba também se tornando alvo das interferências espirituais que estão presentes, porque ela capta, ela percebe, ela se altera com aquilo, aquilo gera medo, aquilo gera desconforto. Então, muitas vezes, a gente encontra na casa espírita pessoas que vão buscar auxílio, esclarecimento, por quê? Porque a criança em casa pequenininha está tendo pesadelos, a criança em casa pequenininha está vendo espíritos, está vendo coisas, chora, não quer ficar sozinha, e muitas vezes isso não é algo emocional da criança apenas, tem um fundo espiritual, e esse fundo espiritual também muitas vezes não tem relação direta com o espírito da criança, mas sim com a atmosfera de envolvimento espiritual do lar, da família, dos pais, e a falta de uma estrutura que possa impedir toda essa influência acerca da criança. Porque quando o lar tem essa estrutura, então há uma proteção pela própria emanação e pela própria sintonia do lar com as esferas mais altas. Por isso que num tratamento de atendimento à criança na casa espírita, a criança é encaminhada à evangelização, ao passe, à aguinha magnetizada, e os pais e família ou familiares são encaminhados para tratamento também. É necessário que haja as duas partes. Então, uma criança, por exemplo, ela não passa em em tratamento de desobsessão. A gente não faz tratamento de desobsessão para criança porque o corpinho da criança é muito frágil, a ligação ainda é frágil, então a gente não faz esse tratamento diretamente sobre a criança, mas a gente faz com os pais, a gente faz com a família, e aí então essa criança ela é beneficiada pelo tratamento que é oferecido à família, mas junto com isso tem que vir todo um outro montante de orientações que a família vai receber em torno da prece, em torno do evangelho no lar, em torno das palestras que a família vai ouvir da preleção do evangelho, dos passos a serem tomados, de toda uma sequência e uma gama de recursos para que realmente a criança possa ser atendida e auxiliada. Então, existe uma terapêutica a ser aplicada sobre a criança, inclusive o próprio passe, em que eu já falei que tem uma mentalização e uma condução diferenciada, tanto por parte dos espíritos que estão ali tratando, devido a essa ligação mais fragilizada com o corpinho atual da matéria, do espírito,
quanto também por parte dos encarnados, na sua mentalização, na sua condução do passe. Bom? Muito bem. Então, o atendimento à criança é fundamental, é importantíssimo, e aí é que começam a ser semeadas as sementinhas importantíssimas também para que se desenvolva aí um bom cristão, um bom espírita, um espírito estruturado, um espírito que se estabeleça na sua vida, fundamente sua vida em valores nobres que façam com que esse espírito caminhe com clareza, com discernimento, com lucidez dentro de sua jornada aqui na Terra, na encarnação atual. Aí nós falamos um pouquinho agora sobre outro tratamento que a gente já acabou comentando um pouquinho, que é o tratamento da desobsessão. Aí vou falar de novo que lá no nosso canal nós temos a palestra sobre a desobsessão. Então, há como a gente ir costurando os estudos que a gente faz com as palestras que já foram colocadas e por nós estudadas também. Lembrando que é sempre importante e bom a gente relembrar e a gente recorrer aos estudos para não deixarmos perder aquilo que nós já conhecemos e termos sempre o esclarecimento e o aprofundamento necessário. A tarefa de desobsessão é uma tarefa que demanda esforço. Por quê? Porque vai envolver a libertação espiritual tanto do obsessor quanto do obsidiado, certo? Então, quando nós falamos em desobsessão, nós não estamos dando aquela conotação que muitas vezes nós encontramos em outras vertentes, em outras religiões, de libertar o encarnado de alguém que é o mal. Não é isso. Nós estamos falando de dois ou mais irmãos que trazem consigo desentendimentos e responsabilidades mútuas do passado e que precisam se harmonizar, se equilibrar, se entender, se transformar, se perdoar. Então, para que haja desobsessão, não há um expulsar de espíritos, há um trabalho, um esforço, uma evangelização que vai cercar tanto o obsessor quanto o obsidiado, para que esses elos, esse processo esses elos possam ir se desfazendo e esse processo possa se desencadeando no sentido de libertar as mentes e os corações deles, cada um para seguir o seu caminho e se encontrar lá na frente, num momento de harmonia, que é assim que funciona. Então, quando a gente fala em desobsessão, nós estamos falando em aprendizado, em transformação moral. Por isso que muitas vezes processos obsessivos levam encarnações para se desfazer. Às vezes levam uma encarnação inteira. Se nós formos lembrar a história de Divaldo, que foi perseguido pelo espírito Máscara de Ferro durante 40 anos, e mesmo ele fazendo todo o bem que ele fazia, mesmo ele dando todos os testemunhos que ele dava, apenas quando ele acolheu o espírito reencarnado da mãe desse espírito Máscara de Ferro, é que ele conseguiu provar para esse espírito que o amava e que queria ser perdoado e assim conseguiu essa libertação para ambos. Então a gente vai ver que é um processo. Por que ele conseguiu? Porque ele aprendeu a amar e demonstrar o amor por aquela que era a mãe daquele que o perseguia. Então ele se libertou durante essa lida com esse espírito por tantos anos, de qualquer sentimento que ele nutrisse que não era bom. E o espírito conseguiu, ao ir convivendo com ele, e depois ao vê-lo acolhendo sua mãe, sanar aquele sentimento que ele tinha de tanto ódio e perseguição contra o Divaldo e se propor a mudar. Não é que o sentimento se rompeu e acabou, não, mas ele se propôs a aceitar essa mudança. Então, esse é o processo da desobsessão, é isso que tem que ser gerado. E é por isso que a desobsessão é um tratamento sempre bem acoplado a todo aquele resto que a gente comentou antes em relação à evangelização das crianças também, ao atendimento às crianças também. Tudo é conectado, porque é o ser integral, é o espírito
como um todo. Então, a doutrina espírita dentro dos tratamentos espirituais vai propor o tratamento do psiquismo, vai propor o tratamento do emocional, do espírito em si, e para reverberar no corpo orgânico, que é sempre o produto final, vamos colocar assim. Por quê? Porque nós já aprendemos também dentro de nossos estudos que todas as dores que o nosso corpo sofre fazem parte desse nosso crescimento e estão relacionadas à lei de ação e reação e às nossas escolhas errôneas, que vão desencadeando consequências no decorrer de nossa existência, das nossas existências, da nossa vida imortal. Erraríamos, nos diz Chico e Divaldo, Chico e Valdo escreveram o livro Desobsessão juntos, né? E eles nos dizem, eles trazem para nós, dentro dessa obra, no capítulo 64, a seguinte informação: erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim como os que nos partilham a experiência cotidiana. Então, aqui a gente percebe a importância da tarefa da desobsessão na vida de todos, porque nós estamos falando da importância dessa tarefa, desse tratamento para a vida do encarnado que está recebendo auxílio, da família que está ao seu entorno, que vai sentir o reflexo desse auxílio, da amenização de toda essa situação. Nós estamos falando do benefício que é estendido ao espírito ou espíritos que estão ligados a esse encarnado dentro desse processo obsessivo. E estamos falando do aprendizado que se dá por meio de tudo isso, de nós médiuns, trabalhadores, que entrando em contato com essa realidade, participando, auxiliando, despertamos a nossa consciência para as verdades espirituais que estão ali, né? Presentes na prática, a nossa cara, nos mostrando as condições em que os espíritos se encontram, as situações, os porquês e como desfazer tudo isso. Então serve de recurso para que nós também nos avaliemos, também analisemos a nossa conduta e a nossa postura perante as situações que nós vivemos e a nossa encarnação atual, e com isso a gente vai refletindo e vai também se transformando, né? Então, é um aprendizado para todos os envolvidos se beneficiam quando o processo obsessivo é levado a tratamento, a esclarecimento e a amparo por amor. É preciso trabalhar a própria vontade dentro de um processo desobsessivo, a fim de colher bons resultados. Então, é outra coisa importante que nós, como trabalhadores espíritas, precisamos compreender nos dois aspectos, tanto quando somos os assistidos por esse tratamento, como quando somos aqueles que aplicam esse tratamento. Por quê? Porque nós temos que entender que a desobsessão, ela é um recurso, uma ferramenta a mais dentro de um processo desobsessivo. Mas esse processo desobsessivo ele vai se dar se houver o empenho e a vontade daquele que tem que recebê-lo. Porque se uma equipe de médiuns realiza o tratamento de desobsessão para uma pessoa que não está nem sabendo, não está nem aí, não acredita, não quer, não deseja nenhuma mudança, ela, nesse momento da tarefa, existem aqueles espíritos que vão se beneficiar? Sim, existem. Por quê? Porque a espiritualidade maior aproveita todas as ocasiões e oportunidades para socorrer os irmãos que precisam. Então, às vezes, o encarnado não está ainda pronto para despertar, mas existe dentro desse processo algum espírito que já esteja desejoso de receber amparo. Então, a espiritualidade aproveita esse momento para auxiliar. Mas
Aqueles que estão mais ali arraigados àquela situação, engalfinhados naqueles sentimentos, eles não vão se desligar, eles não vão se libertar disso. Por quê? Porque não há mudança energética, mudança fluídica e nem mudança de corrente mental por parte de um e por parte de outro. Então isso não se rompe, essa cadeia mental não se rompe. E aí não há como haver o auxílio. Por isso a necessidade da própria vontade, de reconhecer-se a necessidade do tratamento, da melhoria íntima, da transformação de alguns valores, da busca de um aprendizado, para que realmente essa boa vontade, essa proposição abra espaço para que a espiritualidade consiga canalizar a sua ação em benefício de todos os que realmente estão envolvidos. Porque a gente pode pensar assim, nós abrimos ou fechamos a nossa porta. O assistido abre ou fecha a porta dele. Se a porta está fechada, a espiritualidade não vai escancará-la. Ela respeita. Então, nós temos os nossos momentos. Se nós não estivermos prontos, o atendimento, o tratamento de desobsessão vai beneficiar temporariamente, amenizar, porque existem aqueles espíritos que, independente do encarnado, vão se sensibilizar e acabar recebendo a ajuda, aceitando a ajuda, mas é aquela amenização de momento. Porque como o encarnado continua mantendo seu elo mental e a sua vibração no mesmo teor, se não esses espíritos que conseguiram ser auxiliados, outros do mesmo naipe estarão em associação com ele e irão agregar novamente dor, sofrimento e tormentos a esse encarnado, até que ele se proponha a se modificar. Então, o tratamento da desobsessão da casa sempre vem acompanhado de orientação. A orientação que é dada àquela pessoa que vai adentrar o tratamento de desobsessão por meio da entrevista, do diálogo fraterno ali, da assistência fraterna, né, da entrevista que é realizada, onde o entrevistador ou o facilitador, ele vai conversar e explicar e orientar esse assistido que vai começar esse tratamento. E após o tratamento, após todas as sessões do tratamento, né, ou seja, todos os passes que serão aplicados, então esse assistido volta a essa entrevista e recebe novas orientações e esclarecimentos. É um percurso para que ele se muna de todas essas orientações e saiba qual condução tomar a partir desse momento. E aí vai definir também, dentro da sua boa vontade, do seu desejo de busca de melhoria real, se ele vai ou não seguir e buscar tudo isso. Mas é um tratamento que, para ter eficácia, há necessidade da vontade do próprio obsedado para que ele possa receber o auxílio necessário. Nós temos então, como eu estava falando da entrevista, né, nós já estamos enganchando um tratamento no outro, o atendimento fraterno, ou o diálogo fraterno, que não é o diálogo fraterno do tratamento de desobsessão, porque no tratamento de desobsessão nós temos o diálogo fraterno, nós já sabemos disso, que é o que era chamado de doutrinação, ou de dialogação. Então, o diálogo fraterno que é feito pelo dialogador ou doutrinador da equipe mediúnica com aqueles espíritos que estão se comunicando na tentativa de auxiliar, de esclarecer, de amparar, de acolher, de oferecer tratamento, de oferecer amor. Então é um processo lindo de trabalho que precisa ser feito com imenso amor e imenso esclarecimento, com lucidez e discernimento e muita disciplina por parte da equipe mediúnica, aliás, né? Eu ia falar médica, da equipe mediúnica. Agora, o atendimento fraterno, esse diálogo
diálogo fraterno que se dá no momento da entrevista da casa espírita é aquele atendimento onde as pessoas que vão à casa espírita são acolhidas por um atendente que faz essa tarefa específica, porque tem que haver um preparo psicológico, um tato, toda uma preparação mesmo da pessoa, uma delicadeza, uma sensibilidade daquele que está trabalhando nesse setor da casa, vamos colocar como sendo um setor, para que ele vá ao encontro do assistido sem lhe ferir a sua sensibilidade e sem lhe causar nenhum constrangimento, nem lhe julgar, nem lhe trazer nada que possa lhe prejudicar ou afastar da casa espírita, sabendo compreender e fazer algumas colocações sem querer doutrinar, sem querer dar conselhos, mas trazendo à luz da doutrina espírita as orientações necessárias para que a pessoa ela se sinta ao mesmo tempo que abraçada pelas energias de luz presentes no momento dessa assistência fraterna, que ela sinta o amor que a está envolvendo, que ela sinta que ela não está sozinha, que ela sinta que ela tem com quem contar, que ela possa sentir que ela está sendo cuidada pela equipe espiritual e que ao mesmo tempo que ela possa sentir que existem pontos que ela precisa refletir, que existem coisas que ela precisa modificar, que ela pode sim receber muito amparo como já está recebendo, mas que ela também precisa fazer a parte dela e que existem recursos de que ela pode lançar mão para poder melhorar e sair do quadro de dor ou de sofrimento em que ela se encontra. Então é um conjunto, uma estrutura necessária e que tem que ser manejada com bastante discernimento e agilidade moral por parte do tarefeiro que entrevista, para que haja toda essa teia de sustentação para aquele irmão que chega à casa e que precisa desse diálogo, desse atendimento particular. Então, o atendimento fraterno destina-se ao atendimento de pessoas que buscam elucidações espíritas para os seus problemas íntimos, dificuldades existenciais, conflitos e anseios. Então, muitas vezes, em frente, né, ao entrevistador, a pessoa desaba, ela chora, ela fala do desejo de se suicidar, ela fala sobre os problemas mais íntimos que ela enfrenta. Muitas vezes a pessoa nunca teve com quem comentar determinados assuntos e se abre naquele momento de acolhimento. Então, o trabalhador espírita que realiza o atendimento fraterno precisa ter muita preparação, estar muito conectado com a espiritualidade maior, tem que ter muito amor, tem que fazer aquilo que Jesus falava, não julgar para não ser julgado, e tem que saber escolher as palavras e acolher com o olhar, não apenas com aquilo que diz, com o olhar, com o sorriso, com a vibração, com o entendimento, para estar então tão conectado, sendo capaz de transmitir todas as orientações e de fortalecer aquele irmão. Tem que estar disposto ao abraço. A gente fala isso hoje em dia, né? Que por enquanto nós estamos ainda nessa situação em que não podemos nem nos abraçar, infelizmente, a humanidade está de castigo, nós fomos filhos mal educados, estamos todos de castigo, então ainda estamos nesse período de castigo, né? Mas antes da pandemia, a gente abraçava imensamente a todos esses companheiros que procuravam a casa, a nossa casa em particular, falando agora, na entrevista, encerrar a entrevista com aquele abraço
é tão importante. Quantas pessoas que entram chorando e saem sorrindo, saem rindo muitas vezes, porque às vezes uma brincadeira de descontração dentro do clima e da disciplina do ambiente, claro, mas algumas palavras que, sabe, fazem com que a pessoa consiga respirar, consiga rir, consiga mentalizar alguma coisa de engraçado no momento. Tudo isso são recursos psíquicos e psicológicos que fazem com que a pessoa se sinta querida, acolhida. E quantas vezes passa o tempo, a pessoa volta e fala: olha, lembra aquilo que eu estava querendo fazer? Eu não fiz, porque eu vim aqui, porque fui orientado, porque me senti seguro, me senti querido. Então é um trabalho, um atendimento e um tratamento importantíssimo. A gente muitas vezes pensa que o atendimento fraterno é o encaminhamento para um tratamento espiritual da casa. E o próprio atendimento fraterno já é um tratamento. Ele já é aquele tratamento de amor e aquele choque de emoção que a pessoa está, que o espírito encarnado está precisando receber naquele instante. Então ele é sim um tratamento espiritual. Nós temos a água magnetizada. A água magnetizada, a gente adora pegar aquelas garrafas, né, pôr para magnetizar e ficar lá tomando a água a semana inteira, não é? A água magnetizada, ela é um recurso muito eficaz, é um recurso muito importante, ela é uma complementação dos tratamentos espirituais pelo passe e é uma forma de que uma pessoa que não tem como ir à casa espírita, principalmente uma pessoa que esteja doente, acamada, ela receba aqueles fluidos que foram emanados na casa espírita, sem ser pelas vibrações à distância, pelo tratamento à distância, mas ali com algo de mais entre aspas, tá? Palpável, no sentido assim da pessoa poder segurar e sentir para si ali mesmo, né? De uma maneira materializada, tá? Algumas pessoas precisam, inclusive, disso. Poder sentir algo que elas possam, com os seus sentidos físicos, constatar. Porque quando a pessoa não pode ir à casa, ela se sente fragilizada. Então, quando o assistido vai à casa, ele entra, ele toma o passe ali, ele entra na câmara de passe, ele ouve o evangelho, ele pega a sua aguinha, mas mesmo que ele não tomasse a água, mas ele está ali presente, então ele está sentindo tudo aquilo. A pessoa que está distanciada, ela não tem essa percepção. Então, às vezes, somente a vibração ela absorve, mas ela não toma ciência disso, não participa conscientemente disso. E quando a água magnetizada ali é levada, então ela deposita naquela água a sua parcela de fé, a sua parcela de vibração positiva, de abertura para que aquele recurso que ali foi colocado pelo magnetismo, junto aos fluidos espirituais, beneficiem essa pessoa. Então, há uma potencialização do efeito dessa água, como a mulher, né, hemorrágica que só tocou a veste do mestre e então conseguiu sentir-se curada, porque ela se abriu para aquela cura, ela depositou toda a sua fé e confiança naquele processo. E é assim que também se dá a água magnetizada. A água magnetizada é um recurso importante, tanto para quem frequenta a casa espírita, quanto para os trabalhadores, porque também dá um afago no coração do trabalhador, né? Depois que trabalha, vai lá, bebe a sua aguinha e se sente assim, recompensado. Não é necessário, mas afaga, né? Ali o coração do trabalhador. É importante também para as crianças. Então, dentro do trabalhinho da evangelização, eu falo trabalhinho porque a gente fala de criança, mas é um trabalhão, né? Não só trabalhão porque as crianças dão trabalho, mas é um trabalhão no sentido assim de ser um trabalho muito estruturado, muito amplo e importante. Então, para as crianças, após a aula da evangelização, a água que foi fluidificada, que foi
melhor dizendo, mais corretamente dizendo, magnetizada pela prece, ela também vai beneficiar essas crianças. Então, a água magnetizada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos que, ao serem absorvidos pelo perispírito, são transferidas ao corpo físico, balsamizando-o. Olhem que interessante. Mas a gente bebe pelo perispírito? Sim, a gente bebe a água, mas os fluidos que a água emana, né, porque ela foi magnetizada, são absorvidos pelo perispírito e depois se irradiam para o corpo físico dentro de suas necessidades. Agora, nós vamos falar de uma tarefa que nós conhecemos bem, porque todos nós estamos envolvidos nela. Agora, ainda mais nesse período de pandemia, que é a tarefa de vibrações. A tarefa de vibrações que nós estamos realizando na nossa casa agora, em que nós estamos fazendo à distância, ela tem uma conotação diferenciada do tratamento de vibrações que nós realizamos quando estamos presencialmente na casa espírita. Tá? Isso é importante de ficar bem esclarecido. A tarefa de vibrações dentro da casa espírita, ela na sua, entre aspas, normalidade, ela funciona da seguinte maneira. O grupo se reúne no salão, é feita a abertura com a prece de preparação, a leitura de um trecho do Evangelho ou alguma mensagem edificante das obras espíritas, principalmente de Emmanuel, André Luiz, obras que sejam assim, com textos pequenos, de fácil entendimento, mas de profundo entendimento, né? E após essa leitura, um breve comentário, e aí é realizado como que eu vou dizer? É estendida essa conexão, essa preparação dentro de todo o processo, né, para que os encarnados se unam e se conectem mais profundamente com a espiritualidade maior, e após isso são feitas as vibrações gerais que nós realizamos pelo planeta Terra, todo aquele roteiro que todos vocês já conhecem, que todos nós já conhecemos. Sendo que os nomes das pessoas que necessitam de vibrações de cura, porque essa tarefa de vibrações ela é voltada para atendimento de cura, ela é voltada para o atendimento dos recursos emocionais e orgânicos para as pessoas que estão necessitando desse tipo de tratamento, estão com alguma deficiência de saúde, né? Então estão com uma fragilidade maior na saúde ou da parte emocional, então é para esses casos que se direciona a tarefa de vibrações que se realiza dentro da casa espírita. E aí, após essas vibrações e esses nomes de quem que eu estava falando, né? Esses nomes de quem necessita, eles são colocados sobre uma mesa no salão para que durante a tarefa, enquanto essa tarefa vai se desenvolvendo, as equipes espirituais que já têm tudo anotado, preparado, programado, elas se destacam e elas vão aos lares, aos locais onde se encontram esses encarnados, para levar os recursos que são colhidos ali durante as vibrações com as emanações do fluido magnético por parte dos trabalhadores encarnados. Aí entra aquilo que a gente estava falando na semana anterior. O fluido magnético, a nossa doação de magnetismo e ectoplasma é recolhida pela espiritualidade e é levada a esses irmãos à distância, e ali no local é manipulada essa doação junto com os fluidos espirituais para ser aplicado ao irmão em necessidade. Então, após essas vibrações em que todo esse processo acontece espiritualmente, e há o recolhimento das vibrações gerais para serem também encaminhadas a todos esses lugares,
pelos quais nós vamos vibrando, aí se encerra com uma prece. Tá? Esse é o trabalho, a tarefa de vibrações. Então, aqui no nosso slide está a irradiação mental, é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspirada na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Então, nós temos nas vibrações gerais, as vibrações pela harmonia, pela paz, pela proteção, pelo amparo, pela sustentação, no geral, para todos, né? Agora, nas vibrações direcionadas, esses tratamentos vão mais no cunho emocional e orgânico. Orgânico sempre lembrando aquele processo que a gente comentou, que é pelo perispírito que se absorvem os fluidos de tratamento para que eles emanem para o dupletério e do dupletério para o corpo físico e sempre de acordo com a necessidade real do espírito encarnado daquele tratamento e o seu merecimento e abertura para tal. Então, tudo isso é avaliação da parte das equipes espirituais, não da parte dos encarnados trabalhadores de uma casa espírita. Agora, a nossa tarefa de vibrações atualmente, enquanto nós estamos assim com a casa fechada, ela está mais expandida, porque ela é, na realidade, ela está sendo realizada de forma a conduzir os trabalhadores da casa a se encontrarem ou mental ou perispiritualmente na casa, e ali se encontrarem para se fortalecerem os seus elos de união e de vibração conjunta, para participarem na sustentação e acompanhamento por meio dessa projeção de todas as atividades que se realizam espiritualmente na casa em relação à infância, à juventude, aos suicidas, aos doentes. Então, existe dentro de tudo isso uma sustentação e uma irradiação da nossa mentalização e do nosso acompanhamento para todos os processos de atendimento da casa. E depois disso, nós temos então as vibrações que nós fazemos com a leitura de todos os nomes que estão nas nossas listas, que não é uma coisa que nós fazemos quando estamos presencialmente, esses nomes, como eu disse, ficam sobre a mesa, e depois fazemos as vibrações gerais. Então, estamos trabalhando numa configuração diferente agora durante a pandemia, por necessidade e por orientação e pedido da espiritualidade maior relativa à nossa casa Núcleo Meimei. Agora, quando retomarmos as tarefas presenciais, então os ajustes vão ser feitos porque as tarefas estarão presentes ali. Então, existirá uma diferença e quem nunca trabalhou na tarefa de vibrações vai perceber essa diferença, porque não há necessidade de ser tão ampla como está sendo agora, no sentido da diversidade de atividades que acontecem durante a tarefa de vibrações, que na casa diretamente é mais específica. Tudo bem? Qualquer dúvida, a gente conversa no grupo e a gente vai tirando as dúvidas necessárias. Nós temos um recurso maravilhoso e que muitas vezes as pessoas não lançam mão dele para receberem tratamento espiritual, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar tem que ser assim, norma moral para cada trabalhador espírita, para cada aluno que está frequentando um curso espírita. E para todos os assistidos, é a orientação também. Porque o Evangelho no Lar é o tratamento mais profundo que a gente recebe, porque é a própria equipe espiritual de luz dentro do nosso lar, junto ao nosso coração e a nossa família. Renovando o ambiente, fazendo a renovação fluídica e a psicosfera da nossa casa, com a sua presença, com os recursos que eles trazem,
É a equipe espiritual tratando pessoalmente, né, ali na nossa casa, de cada um de nós e nos ajudando, magnetizando a nossa água, nos ajudando a compreender a leitura do Evangelho, envolvendo num abraço de luz o nosso lar, em proteção, envolvendo num abraço de luz os nossos entes queridos. Então, é uma oportunidade preciosa de nós recebermos amparo espiritual. É um recurso de tratamento espiritual que se conecta à casa espírita também. Porque quando nós estamos, por exemplo, nós trabalhadores e alunos do curso, estamos ligados ao núcleo Meimei. Quando nós realizamos o Evangelho no lar, nas nossas casas, são equipes ligadas ao nosso núcleo que se destacam em atendimento aos nossos lares. Então, é a amplitude do trabalho que se dá na casa espírita irradiando-se para o lar. É um recurso importantíssimo. O estudo do Evangelho no lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Nós já vimos isso, né? Nós sabemos que tem que ter um dia, um horário, aquele comprometimento, aquela disciplina, que tem que ser feita uma prece simples para iniciar, que pode ser colocada água para magnetização, que deve ser feita uma leitura sobre o Evangelho, algum desses livros edificantes que eu já comentei, e depois um breve comentário no sentido de se encontrar o ensinamento que o Evangelho está trazendo para a nossa vida, não para a vida do nosso companheiro, né, de família, e o encerramento com uma prece, tudo isso com alegria, com leveza, com amor. E isso abre caminho para que naqueles instantes a espiritualidade esteja trazendo todos esses recursos e atendimento à nossa casa. Como é importante! A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Quem nos disse isso? Nossa doce, linda, querida Meimei, nossa mentora. E nós vamos pegar aí esse ensinamento de Meimei para nos lembrar de outro recurso importantíssimo, que é um tratamento espiritual, que a casa espírita deve cultivar no coração de todos os que a frequentam e que nela colaboram, que é a prece diária. A nossa prece diária é o abrir da porta que estava fechada. A gente se fecha tantas vezes durante o dia pelas preocupações, correria, entraves e tudo que atormenta a nossa mente enquanto encarnados ainda neste nível evolutivo. E quando a gente para, respira, acalma, eleva a alma, faz uma prece, a nossa portinha abre, até rangendo, né? Ela abre, sabe aquelas portas de castelo mal assombrado, faz é assim que ela abre, de tão ali que ela estava fechada, mas ela abre para a luz entrar, para a calmaria chegar, para os recursos espirituais nos penetrarem. E a gente sente aquele alívio, a nossa mente se eleva, o nosso pensamento parece dar uma faxinada nele e parece que a gente consegue dar uma ufa, não é? É assim, a prece é importantíssima. Por quê? Porque é uma renovação íntima. Só a gente se abrindo a gente pode receber auxílio. E a prece abre, ela abre a porta. Então ela eleva o nosso pensamento. Por isso Jesus falava: orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Quer dizer, a gente precisa estar nessa conexão, abrir a porta. Só que estar nessa conexão é também vigiar. Por quê? Porque se eu faço uma prece de 2 minutos, abro a porta, respiro, e aí eu saio da minha prece e já vou para a vida, me jogando no buraco de novo, o que eu faço com a porta? Eu fecho, passo aquele cadeado e jogo a chave fora. Aí não adiantou nada. Então, o equilíbrio está entre eu fazer a prece e eu me vigiar para manter a minha sintonia, manter os meus valores elevados, manter o foco na vivência cristã em meio a tudo que me acontecer. O mundo pode desabar ao meu redor, eu não preciso desabar junto. Eu posso manter o meu equilíbrio.
e lidar com as situações com equilíbrio, porque afinal de contas, eu me desequilibrar não vai fazer com que as situações se resolvam melhor. Não é verdade? Eu entrar em desespero não resolve situação nenhuma. Muito pelo contrário, só dificulta. Então, eu manter o meu equilíbrio dentro dessa minha vigilância, dessa minha confiança, dessa minha fé raciocinada, do viver o meu conhecimento, vai fazer com que eu tenha a estrutura para passar por aquilo que eu tenho que passar. E isso entrelaçado, reunido, à prece que abre a porta para que as equipes de luz nos cuidem e ajudem, é maravilhoso. É um recurso maravilhoso. É que a gente não presta atenção em tudo aquilo que Deus dá na nossa vida para mostrar que Ele está presente nela, né? Mas é maravilhoso. É um recurso fundamental de equilíbrio, de renovação, que a gente não pode deixar de lançar mão. E tem tanto trabalhador espírita que não consegue nem parar para fazer uma prece no seu dia a dia, que tá lá se sentindo envolvido, tá se sentindo mal, tá se sentindo, sabe, até sabe, tem consciência de que tá com alguma companhia espiritual ao seu lado que não está bem e não consegue parar para fazer uma prece. E se deixa levar pelo nervosismo, pela irritação, pela raiva, pelos xingamentos. O que está faltando? Vigiai. Vigiai, porque eu preciso vigiar para conseguir orar. E eu preciso orar e também vigiar. Então é um processo, é um ciclo que Jesus nos ensinou. Se eu não vigio, eu não tenho forças para orar, porque meu padrão está lá embaixo. E quando eu oro, eu preciso continuar vigiando, porque senão meu padrão cai de novo. E aí minha porta fecha de novo. Então é um ciclo que Jesus nos ensinou para mantermos a nossa sintonia elevada e sermos alvos do cuidado dos espíritos benfeitores. E aí nós vamos nos lembrar algo que é importantíssimo, que a gente precisa colocar dentro da gente. A vida conectada a Deus não é apenas por meio da prece. A prece é aquele momento em que a gente para conversar diretamente com a espiritualidade maior, com o Meimei, com Jesus, com Deus, com quem a gente deseja se ligar espiritualmente. Agora, a vida em si, ela é uma oração. Ela tem que ser uma oração. E como a vida em si é uma oração? A vida em si é uma oração quando nós vivemos da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. E durante o sono em desprendimento do corpo físico, parcial, claro, a gente viver com vistas ao bem. Viver aquilo que a gente aprende dentro da doutrina. Viver realmente com os valores que Jesus nos trouxe. Praticar. E não pensar na casa espírita, eu sou um, porque lá é tudo maravilhoso, o ambiente é assim, é assado, tá tudo bem, eu fui lá para isso mesmo. Agora eu tô no meu trabalho, eu tô na minha casa, tô na família, tô no trânsito, tô não sei onde, e eu não sou Jesus, então eu não consigo, como muita gente fala. Não é assim. A gente tem momentos de fraqueza? A gente tem momento que a gente não tá bem? A gente tem. Mas a nossa obrigação não é falar assim, ah, não, hoje eu não estou bem, então tá justificado, posso, né, fazer o que eu quiser. Não, a nossa obrigação é, a gente não tá bem, a gente está num momento de fraqueza, mas a gente tem esclarecimento, a gente já tem conhecimento. A gente tem a doutrina espírita ali nos dando o alicerce. A gente tem Jesus ali na nossa mente falando, olha, eu ensinei tal coisa, olha, eu coloquei que o caminho é esse, o caminho, a verdade, a vida. Então, eu tenho que parar e pensar, bom, agora é a hora de eu provar, agora é a hora de eu mostrar. E aí eu faço a minha prece e eu vivencio aquilo que eu aprendi. Isso é importantíssimo. A vida é oração. A gente se liga com Deus a cada gesto, a cada palavra, a cada pensamento, a cada desejo que a gente tem para com os outros e para com a gente mesmo. É assim que a gente se relaciona com Deus. Então, nós, enquanto trabalhadores espíritas, temos que ter a vida como uma oração.
e não ficar se justificando pelas dificuldades que possui, de agora eu não consigo, outra hora eu vou tentar, agora não está dando. Não, quanto tempo a gente está nisso? Há quantas encarnações será que a gente não está dando as mesmas desculpas e se agarrando às mesmas justificativas? Então agora é a hora, né, de fazer diferente. Então, prece e oração, as duas coisas conectadas, nos conectando a Deus em todos os momentos. É um recurso maravilhoso, o recurso da prece. Aí, claro que se nós estamos falando, né, da questão da vivência, da vigilância, da vivência de tudo aquilo que nós aprendemos, nós estamos falando do processo de reforma íntima, outro tratamento espiritual. Mas não é não, Adriana, não tem nada a ver com passe isso. Nossa, e que passe! A reforma íntima é um passe que lava a alma. É um passo que faz uma faxina ali nos caminhos mentais da gente que a gente não faz nem ideia, né? A reforma íntima é um processo que não tem fim, não tem. E que o engraçado é viciante. Por quê? Quanto mais a gente se esclarece, quanto mais a gente percebe o que a gente precisa mudar e como é bom mudar, mais a gente quer mudar. Mais a gente quer. Então é uma coisa que a gente vai nutrindo, se alimentando. Eu conquistei isso, eu consegui, eu tô diferente. E a gente vai desejando mais, porque quanto mais esclarecido é o espírito, mais o bem ele deseja. Então isso é um processo. Jesus não falava: aquele que tem, muito se dará. E aquele que não tem, aquele que quase nada vai ou nada tem, ainda lhe será tirado. Por quê? Porque quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente se ilumina, mais luz a gente deseja buscar. Então a gente lança a mão dos recursos que a gente já tem e a gente vai buscando mais e a gente se alimenta daquilo que vai chegando e isso vai crescendo em nós. É a reforma íntima. Agora, quando a gente não tem essa gana, essa vontade, essa proposição, essa busca, o pouquinho que a gente conhece, o pouquinho que a gente estudou, o pouquinho que a gente acreditou, no momento da crise, da tempestade ali, vai pro ralo, deságua, vai embora. Desaba, aliás, vai embora. Então, a gente vai se alimentando cada vez mais daquilo que a gente vai angariando de bom para o nosso espírito, porque é uma libertação íntima. A reforma íntima é uma libertação do espírito para com ele mesmo. É o processo de evolução em caminho. Por quê? Porque é a forma pela qual o espírito consegue se soltar dos grilhões que a sua consciência, aos quais a sua consciência faziam com que ele estivesse aprisionado. Então, é importantíssimo, é um tratamento espiritual sim, e daquele tratamento espiritual mais profundo, porque toca o âmago da nossa alma, o nosso espírito lá no fundo, e quantas vezes sangra, e quantas vezes faz chorar, e quantas vezes dói, quando a gente coloca o dedo ali e fala: não, eu sou assim, olha, eu descobri que esse sentimento me pertence, eu descobri que aqui eu tô errada, aqui eu tenho que mudar, esse monstrinho ainda tá aqui. E a gente vai trabalhando com equilíbrio, com auto-perdão, com auto-aceitação, com carinho, mas com coragem moral, com lucidez. Nem querendo se justificar e se acolher demais, né? Se auto-acolher demais, se acarinhar demais, dizendo: não, tudo bem, eu sou assim mesmo e faz parte da caminhada, e nem querendo se punir pelas coisas que descobre que não estão boas. Aquele processo equilibrado de: olha, isso não está legal. O que eu faço? Vou melhorar. Então é o ser em constante autoconstrução, gerando transformação nos seus mecanismos internos. Ou seja, essa transformação vai gerar a mudança da psicosfera do espírito, na sua intimidade. E olhem que interessante, isso vai gerar uma mudança da sua afinidade, que é o seu padrão mental, não é?
Quando a gente muda a nossa psicosfera, pelo entendimento, pelos valores diferenciados, pelo esclarecimento, a gente muda a afinidade, o nosso padrão mental de pensamento. E isso nos eleva e nos torna cada vez mais acessíveis aos espíritos de luz que querem o nosso bem e vêm nos auxiliar. Opa! Então, a gente vê aí que através do processo de reforma íntima, com essa mudança da nossa psicosfera, a gente vai conseguindo transformar até aquelas formas, pensamentos que a gente emana ao nosso redor, né? Que ficam formadas, plasmadas ao redor da nossa mente e que são lidas pelos espíritos e que vão com a vibração que está em nós, e que vão então nos ligando e sintonizando a tudo e a todos. Tudo isso vai se amenizando, inclusive as relações obsessivas, porque os próprios obsessores vão percebendo a mudança dessa nossa vibração, dessa nossa sintonia, vão percebendo a mudança da nossa proposição e muitas vezes acabam até atacando mais porque não querem que a gente consiga, mas como nós estamos com um padrão mais elevado, a vibração deles não consegue mais nos atingir. São patamares diferentes de ondas vibratórias. E aí, essas influências negativas acabam se desconectando naturalmente de nós. Então, a gente pode dizer que a reforma íntima é um processo de tratamento espiritual, sim, que a casa espírita realiza, sim, porque é pelo estudo da doutrina espírita, pela compreensão da doutrina espírita, que isso é cultivado, desenvolvido, despertado e desenvolvido, melhor dizendo, no frequentador, no aluno, no trabalhador. E aí, esse tratamento constante e perene é o que nos leva à nossa cura íntima e à nossa autolibertação. É todo um processo, né? E olhem como é importante. Um tratamento se engancha com o outro, formando uma rede, uma teia de alicerce e sustentação do espírito encarnado em prova e expiação aqui na Terra. Porque agora a gente vai entrar em qual questão? Da importância do estudo da doutrina. É tão importante que Kardec, nos seus 2 mandamentos, vamos dizer assim, para nós espíritas que seguiríamos aos seus estudos, ele deixou por escrito, ele deixou instituído o quê? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. O que não significa que espírita só deve amar espírita, mas é o amai-vos no sentido de entendei-vos, de não criar bandeiras dentro do espiritismo, de não haver desentendimentos, de procurar harmonia, porque sem harmonia uma casa espírita não funciona. Sem entendimento, uma equipe mediúnica não funciona. Sem união, fraternidade, acolhimento, nenhum trabalho se desenvolve, não sob a cúpula espiritual dos espíritos benfeitores. Então, Kardec colocou: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a harmonia entre todos os que pretendem trabalhar dentro da seara mediúnica para Jesus. E a instrução como recurso e condição sine qua non, ou seja, condição indispensável para que o trabalhador espírita possa exercer a sua tarefa mediúnica na casa. E para que todo espírita possa compreender o que é ser verdadeiramente cristão, quais são as verdades que estão incutidas na nossa existência corporal e na nossa vida imortal. E aí sim, com o estudo da doutrina, junto com todos os outros processos que nós estávamos falando, nós estamos vendo o ser integral que a doutrina espírita vai tratando, auxiliando, envolvendo e abrangindo, para que haja realmente o crescimento, o amparo, a sustentação na caminhada de cada ser. Então, a gente tem que lembrar que o estudo é algo permanente na nossa vida. Faz parte da nossa jornada incessantemente. E, além do estudo, o nosso testemunho. O vivenciar
de tudo isso que nós estamos aprendendo, os valores morais, éticos, as verdades espirituais, a viver com vistas à vida espiritual. Então, não olhar tudo de maneira assim tão fechada dentro da realidade da matéria, da vida, do agora, dessa vida temporária nossa. É lançar voo mais alto, sabe? Pairar sobre a terra e observar que as coisas materiais nos afetam, mas elas nos afetam porque nós estamos aqui. Quando nos desligamos da matéria, nós estamos no mundo espiritual, continuamos. Por isso, olhar tudo, inclusive a desencarnação, de uma maneira mais suave, mais tranquila. A vida espiritual continua como aqui. Se nós sabemos disso, por que tememos tanto a morte? Por que sofremos tanto com a desencarnação de um ente querido? É lógico que há a dor da separação, a saudade, mas não o desespero, porque a gente sabe que foi só uma mudança de degrau, né? Foi só uma mudança de andar do prédio. Mas a gente continua ali, e muitas vezes tão ali que a gente ficaria bobo de ver se a gente conseguisse sentir fisicamente novamente isso, né? Então a gente precisa entender. Se vocês estiverem acompanhando esse raciocínio do nosso estudo de hoje, vocês vão ver que é realmente um cuidado, uma amplitude, uma estrutura tão grande que a doutrina espírita traz para a nossa vida e que uma casa espírita representa, passa a representar na vida de um ser, por tudo isso, todo esse engajamento que acontece dentro, né, em relação a essa criatura, que é maravilhoso. É um suporte, uma sustentação imensa que a gente recebe dentro da casa espírita, uma sustentação imensa. E a doutrina espírita nos dá essa sustentação. Por isso que eu falei lá no começo, a casa espírita está aqui, ó. Não está no prédio material, está aqui. Então a gente leva a casa espírita para onde a gente for. Eu sou trabalhadora espírita, eu esteja onde eu estiver, eu sou a minha casa espírita. Eu estou representando a casa espírita, eu sou representante da doutrina espírita, eu sou representante do Cristo na Terra, eu sou representante do amor. Eu não preciso estar aqui ou acolá. É muito bom estar aqui, dentro da casa espírita, naquele ambiente protegido, fechadinho, com as pessoas que comungam dos nossos pensamentos e ideais, naquele momento em que a gente está ali, né, com os espíritos benfeitores. Mas aquilo é um momento da nossa casa espírita. A nossa casa espírita caminha com a gente. Cada trabalhador que vai para sua casa leva consigo uma parte, uma parcela dessa casa espírita para si, para mostrar para o mundo. E isso é importante da gente não esquecer, porque às vezes a gente se apega ao local e não à doutrina, e não ao que isso significa. E além de tudo isso, como que a gente complementa os tratamentos espirituais com leituras edificantes? Toda vez que a gente está assim lendo, se esclarecendo, elevando a nossa vibração com essas leituras, a espiritualidade está tendo acesso para nos trazer recursos benéficos, tratamentos, passos espirituais, para nos trazer amparo, para sintonizar com a gente, para nos envolver em pensamentos bons, nos inspirar ideias boas, nos ajudar a solucionar problemas e para contar com a gente para ir trabalhar também, né? Recolhendo os nossos recursos vibratórios e psíquicos para levar em tratamento, porque não é só na tarefa de vibrações que a espiritualidade precisa recolher fluidos para levar em tratamento, como a gente pensa. É diariamente. Então, aqueles médiuns, aqueles trabalhadores da casa que estão ali nessa sintonia, servem sempre de fonte para recolhimento de fluidos benéficos para que a espiritualidade use esse magnetismo e leve socorro e amparo aonde for necessário. Quantas vezes no grupo a gente não vê alguém colocar assim, por favor, vibrem por tal pessoa que está não sei como. No momento em que a pessoa colocou lá que nós unimos o pensamento e vibramos por aquela pessoa,
Ainda mais se nós estamos numa condição psíquica boa naquele instante, a espiritualidade vem imediatamente, os espíritos benfeitores ligados àquele caso vêm imediatamente recorrer e recolher esses nossos fluidos magnéticos para ir auxiliar o espírito que está em dificuldade, os familiares, dentro daquilo que for também o caso de cada um. Tá? Então, a gente não pode esquecer que as leituras edificantes fazem parte do tratamento espiritual. Ouvir palestras, tudo isso nos eleva, abre o leque, abre a porta que a gente recebe. Depois Emmanuel ainda nos diz assim: se aspiras a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta no livro da própria vida. Então, ler, conhecer, estudar, vivenciar, ou de nada vale. Estude sempre, nos diz André Luiz, a renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Se nós não estudamos, não nos esclarecemos. Se não nos esclarecemos, não conseguimos ser úteis e não conseguimos trilhar a nossa caminhada evolutiva. Então, nós nos esclarecemos, vivenciamos. Se não vivenciamos, é a fé sem obras. Como dizia Jesus, é inócua, não tem serventia. A gente precisa saber, crer, raciocinar, ter bom senso, vivenciar esse bom senso em todas as nossas atitudes. E aí sim, estaremos munidos de todos os recursos para receber esses tratamentos e para auxiliar as equipes espirituais, enquanto trabalhadores e médiuns, a ofertar esses tratamentos a todos os que precisam. Nós vamos encerrar por aqui hoje, pessoal. Já estou deixando um gostinho para a semana que vem. Semana que vem nós vamos continuar aí nessa nossa conversa gostosa, em tanta coisa que a gente tem para refletir. Vamos falar sobre o papel dos médiuns, sobre o papel das equipes espirituais, a cúpula espiritual de uma casa, como se forma a casa espírita e assim por diante, tá bom? Mas hoje nós vamos parar por aqui, que já teve bastante coisa para a gente pensar. A gente vai ver aí se surgiu alguma dúvida em relação ao que foi falado. E é bom ter esse tempinho para a gente poder se comunicar lá no nosso grupo, trocar mais ideias. E se vocês tiverem perguntas também em relação ao papel dos médiuns, a qualquer coisa referente à casa espírita e quiserem colocar no grupo, eu procuro preparar também, estudar, verificar e colocar, acrescentar, se já não estiver presente no que foi preparado, ao nosso estudo da semana que vem. Combinado? Então, vamos encerrar e vamos encerrar aqui, o estudo aqui da nossa aula gravada e vamos conversar lá no nosso grupinho, tá bom? Um beijo, pessoal, querido do meu coração. Fiquemos com Deus. Estou esperando por vocês.